seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jesus mandou o apóstolo João lá na ilha de Patmos escrever 7 cartas para 7 igrejas, cada igreja com uma particularidade. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Entendo aquelas igrejas da Ásia como igrejas literais e que nos trazem muitos ensinamentos. Vamos ao tema de hoje. Carta à igreja que deixou o primeiro amor. Igreja de Éfeso. Nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 7, a parte A que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é importante nós entendermos. A cidade de Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano, era uma das mais ilustres, e Paulo foi evangelizar aquela cidade que era idólatra, onde ficava o grande templo da deusa Diana, para eles uma divindade, mas também um motivo de lucrarem. Esse templo dessa deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha para você ver como Éfeso era importante. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele desce a Ásia, ele vai até Éfeso e lá ele disputava com os judeus na sinagoga, como era de costume dele. Toda vez que ele ia para um lugar, ele começava nas sinagogas a falar de Jesus como o Messias, o Cristo esperado pelo povo de Israel. Paulo não ficou muito tempo na cidade de Éfeso, mas lá na cidade de Éfeso ele deixou a Priscila e a Áquila e Paulo voltou para Jerusalém. Atos capítulo 18, verso 21 diz: antes se despediu deles dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Olha como Paulo fala, querendo Deus, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu vou voltar a Éfeso, coisa que nós devemos aprender, a aprendermos a dependermos do Deus Todo-Poderoso. Mais tarde, Priscila e Áquila, eles evangelizaram a Apolo e olha, eles ganharam muitas almas para o Senhor em Éfeso. Quando Paulo retornou para Éfeso, ele teve contato com os discípulos de João Batista. Atos capítulo 19, verso 2, verso 3 e verso 6. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Essa cidade de Éfeso foi uma cidade onde muitos se renderam aos pés do Senhor. E Paulo, ele ficou 3 meses falando na sinagoga. Ele disputava com os judeus. Ele falava que Jesus era o Cristo. Atos no capítulo 19, verso 8 diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Aqueles judeus eram duros de coração. A Bíblia fala que eles eram desobedientes. Aí o que Paulo fez? Aí Paulo foi evangelizar na escola de um certo tirano. Durante 2 anos, Paulo ficou falando a todos. E olha, a Bíblia fala que todos os moradores ouviram sobre Cristo. Atos 19, 10 e 11. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus
assim judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha que tremendo! Foi justamente lá em Éfeso que as pessoas levavam os lenços e os aventais de Paulo. Paulo era um homem muito usado por Deus, mas porque Paulo tinha muita intimidade com Deus, Paulo era uma pessoa que tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E a gente vê em Atos 19, verso 11, verso 12, que nos diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Nós vemos que também em Éfeso ocorreram muitas perseguições. Certa vez, um certo homem chamado Demétrio, um homem que fazia nichos, lembrancinhas de prata da deusa Diana, ele foi um dos que conspiraram contra Paulo. Atos capítulo 19, verso 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Foi uma confusão, mas o que eu acho tremendo é que Paulo, ele mostra qual era a atitude dele diante de oposições, diante de pessoas que só estavam sendo usados por Satanás para fazerem confusão. Atos capítulo 20, verso 19 diz assim: olha o comportamento de Paulo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Era o próprio Paulo falando. Paulo, ele não podia pagar mal com mal. Paulo não podia ser ignorante no sentido de agredir, de revidar. Paulo, ele tinha uma posição humilde diante de Deus. Mas como que ele fazia? Ele chorava pelas almas perdidas, ele chorava porque aquela cidade era idólatra, e ele fala, e com muitas lágrimas e tentações, mas ele não cedia às tentações. Em Éfeso, foi o nome do Senhor que foi glorificado e engrandecido. Atos capítulo 19, verso 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Olha que maravilha! Era o nome do Senhor que era engrandecido. Poderíamos falar assim: mas Paulo era usado por Deus. Paulo, até os aventais dele, até os lenços dele, Deus usava para curar os enfermos, para expulsar os demônios, mas era o nome do Senhor que era engrandecido e não o nome de Paulo. E a gente vê que naqueles dias muitos eram libertos de feitiçaria, libertos da magia, libertos de submissão aos demônios, e eles aprendiam sobre quem era Jesus. Atos capítulo 19, verso 19 e verso 20. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de pratas. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Imagina aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles homens que viviam anteriormente do lucro com as pessoas. Esses vendo aqueles livros preciosos, valiosos no sentido de financeiro, vendo os livros sendo queimados. Eles deveriam ficar com muito ódio de Paulo. Alguns estudiosos relatam que cerca de 40 anos mais tarde, esta geração que tinha a presença de Deus de uma forma maravilhosa, esta geração, ela foi se acabando. E aí é por isso que o nosso Jesus
fala com João e dirige uma carta à igreja de Éfeso. O autor desta carta, remetente desta carta, o nosso Senhor. Quem que Jesus usou? Usou o apóstolo João, mostrando que Jesus tem todo o controle, mostrando que Jesus conhece as necessidades, mostrando que Jesus está presente e é soberano sobre todas as coisas. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas poderia ser visto como quem está no controle das igrejas. Jesus é aquele que está no controle de todas as coisas. E aí o versículo ainda fala: anda no meio dela. É porque ele supervisiona, ele não deixa a sua obra abandonada. E para quem que Jesus mandou João escrever? Quem que era o destinatário dessa carta? Era ao anjo, o anjo que dirige a igreja, por exemplo, o pastor. Vamos ver Atos, capítulo 20, verso 28, que diz: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Olha a responsabilidade destes que estão na direção de uma igreja. São pessoas que estão cuidando, pastoreando, dando alimento para a igreja que o nosso Deus comprou com o sangue precioso do seu Filho único. E a gente vê que Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, ele reconhece o trabalho da igreja de Éfeso. Apocalipse, no capítulo 2, verso 2 e verso 3, que nos diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que reconhecimento maravilhoso! Era Jesus falando à igreja de Éfeso: eu conheço as tuas boas obras, eu conheço o teu trabalho, o trabalho que você tem de falar o meu nome, eu conheço a tua paciência, a oposição que você faz a estes que são mentirosos, o teu zelo pela verdade. E Jesus fala a Éfeso: eu conheço que és fiel, a tua fidelidade, a tua perseverança, porque suportou o sofrimento. Mas Jesus faz mais um elogio para a igreja de Éfeso, que está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha que interessante, eu odeio, ou seja, eu reprovo, eu detesto o que eles fazem. Vamos entender quem são os Nicolaítas? Existem algumas visões diferentes sobre eles. Alguns estudiosos dizem que eram seguidores de Nicolas, era um homem herege. E eles, tanto ele como seus seguidores, ensinavam o quê? Heresias, coisas que afastam o homem de Deus, seguindo a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele homem que Deus teve que abrir a boca de uma jumenta para falar com ele. Balaão, ele fez Israel pecar contra Deus enquanto Israel estava caminhando para a terra prometida. Balaão não amaldiçoou Israel,
ele sabia que Deus transformava a maldição em bênção, ele sabia que não adiantava lançar maldição em quem é abençoado por Deus. Olha que lindo, porque quem é abençoado por Deus é abençoado, não adianta se levantar nem no inferno, porque Deus é aquele que cuida do seu povo. Mas Balaão, ele levou o povo de Israel à imoralidade sexual. Um costume dos nicolaítas também era comer alimentos sacrificados a ídolos. E olha, é interessante a gente entender que lá em Éfeso havia sempre muitas festas, banquetes aos deuses pagãos e até mesmo ao imperador que queria ser adorado como uma divindade. Atos capítulo 15, verso 29, que nos diz: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Essa foi a decisão do Concílio de Jerusalém sobre como deve se seguir a Cristo. E a gente vê que existem outras visões sobre os nicolaítas. Até mesmo alguns estudiosos acreditam que Nicolas era um daqueles 7 diáconos que era da igreja primitiva e se desviou. Vamos confirmar? Atos capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses que dizem que é justamente esse Nicolau, um dos 7 discípulos que se desviou, mas a Bíblia não fala nada mais sobre Nicolau, então não podemos afirmar que seja ele também. E às vezes era somente um nome dado a essa seita, a essa heresia. Mas todos os estudiosos concordam que essas pessoas faziam o que desagradava a Deus. Mas Jesus, ele elogiou, mas ele também fez crítica. Sabe qual era a crítica de Jesus à igreja de Éfeso? Abandonaram o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha só, eles podem ter se envolvido nesse ativismo religioso que nós conhecemos. Eles poderiam estar se preocupando somente em fazer e não mais em se dedicar, em ter a presença do Espírito Santo. Aí o que acontece? Faltava o amor dedicado para buscar a presença de Deus, faltava a dependência de Deus. Eles não eram mais aqueles que buscavam a Deus com tanto ardor. Eles estavam ou sendo religiosos, ou querendo ser religiosos, ou querendo mostrar serviços. Mas a gente vê o amor verdadeiro, o amor sincero e dedicado, demonstrando zelo e cuidado, perseverança e entusiasmo, era o que estava faltando justamente na igreja de Éfeso. E Jesus repreendeu a igreja de Éfeso. Jesus chamou eles ao arrependimento. Vamos ver Apocalipse no capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse tirarei do seu lugar o castiçal é justamente falando assim: se vocês não se arrependerem, vocês vão deixar de existir como congregação. E segundo os estudiosos da Bíblia, isto se cumpriu, porque não houve um arrependimento. Jesus exortou a eles, falou para eles prestarem atenção ao que estava sendo falado e obedecerem. Era ouvir, mas ouvir com atenção e obedecer. Apocalipse capítulo 2, verso 7, a parte A, que é o nosso texto base, que diz: quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É ouvir, mas é dando atenção, é dando valor ao que está sendo dito. Mas Jesus também lhes fez promessa àqueles que vencerem. Apocalipse 2, verso 7, a parte B. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É lindo a gente lembrar que nós somos vencedores. A Bíblia fala que somos mais que vencedores, mas isto se estivermos em Cristo. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, renunciando nossos desejos, renunciando às nossas paixões terrenas e buscando uma vida de santidade, que é o que agrada a Deus. Vou começar a concluir. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, mostrou que as obras devem acompanhar os salvos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas não é pelo fato de praticarmos que somos salvos, mas como fruto da salvação praticamos as boas obras. Eu preciso, até como fruto da salvação, a prática das boas obras, mas a salvação, ela vem pela graça de Deus. A salvação, ela não é comprada, e uma coisa acompanha a outra. A salvação é acompanhada com o fruto de boas obras. Na carta de Jesus à igreja de Éfeso, fica evidente que devemos andar em amor e em temor ao Senhor, mas buscando acima de tudo o reino de Deus, agradando ao nosso Deus. Vou concluir com Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Priscila e Áquila, sobre Apolo, a jumenta que falou com Balaão, e sobre o primeiro amor. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus lhe abençoe.